Paz do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por esse domingo, na presença de Deus, e mais um devocional, um momento de leitura bíblica, um momento de ouvir Deus falar conosco de uma forma tão extraordinária. Hoje estaremos continuando lendo o livro de Josué. Vamos à nossa oração? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tens feito sobre as nossas vidas, tudo quanto o Senhor tem feito por nós e continuará fazendo. Sei, ó Deus, que grandes coisas, ó Deus, estão acontecendo, grandes coisas, Pai amado, o Senhor irá fazer. Eu te peço sabedoria, eu te peço graça, não somente a minha pessoa, mas para com cada vida, Pai, que está, Senhor, juntamente comigo nesse propósito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa leitura. Josué, capítulo 4. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe Josué: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-lhe as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estavam até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo a passar. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, o povo então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados no frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha falado. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança, o Senhor, subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas coisas, essas pedras,
fareis saber aos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Capítulo 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha sacado nas águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até passassem, desfaleceu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez passar para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito, porque todos os povos que saíram estavam circuncidados. Mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até que se acabar toda a nação, os filhos de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, e este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E sucedeu o maná no dia seguinte, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse os príncipes do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Vamos lá, capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho ordenado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-se uma vez, assim fareis por 6 dias. E estes sacerdotes levarão os 7 trombetas de chifre, de carneiros, adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhe: Levai a arca da aliança e 7 trombetas de chifre de carneiro adiante
da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. A quem estiver armado, passa diante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiros, diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca do Senhor, da aliança do Senhor, o seguia. E os homens armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando. As trombetas iam ao sacerdote. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Fez a arca da aliança, a arca do Senhor, rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entrando no arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca, e o Senhor do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando continuamente e tocavam as trombetas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais maldito ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e perturbeis. Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e os ferros são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si. Tomaram a cidade, e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente, ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a tua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para os tesouros da casa do Senhor. Assim Josué, vida prostituta, deu vida à prostituta Raabe, a família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a terra. Naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar essa cidade de Jericó. Sobre seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe pisará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Amém? Por hoje é só. Nós iremos ficar até aqui, tá? Eu ainda estou aqui no sítio, né, com a EBD. E acho que vocês ouviram até os animais. Eu estou aqui debaixo de uma árvore deliciosa, mas até os animais começam a gritar, né? Então nós iremos continuar amanhã a nossa leitura. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa Deus falar com você.